Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e apavorado com a música do Sonic na fase da água. Hoje, em um episódio onde vale a pena usar fone de ouvido, a gente vai ver como apreciamos a música. Poucas coisas mexem com as nossas emoções como a música. Ela pode animar você em uma pedalada ou na academia, pode ajudar uma cena a ficar ainda mais épica, como em filmes como O Senhor dos Anéis, pode trazer o drama e a tensão em um filme de terror ou em um jogo como Silent Hill, ou dar o clima de romance ou perda e não sair mais da cabeça, como My Heart Will Go On no Titanic. Quando ouvimos a música, o nosso cérebro decompõe e processa vários elementos separadamente, como o tom ou a altura do som, onde ele cai na escala musical ou qual a nota que estamos tocando. O que dá a diferença entre as 4 primeiras notas da abertura da Sinfonia número 5 do Beethoven, da repetição que acontece em seguida. Também percebemos o ritmo, a ordem e a regularidade com que as notas aparecem e duram. Segundo Beethoven contou para o seu assistente, esse tema representa o destino batendo na porta e abrindo a sinfonia heróica. E na segunda repetição do tema da Sinfonia número 5, a nota dura um pouquinho mais, o que dá o finalismo das duas batidas. Também percebemos o ritmo da música, a velocidade das batidas que dão o andamento que ouvimos, que vai acelerando e dando urgência em In the Hall of the Mountain King, e um desespero crescente que só quem tá na fila do banheiro conhece. E percebemos o timbre, a diferença entre uma mesma nota sendo tocada pelos vários instrumentos de uma orquestra que depende da vibração que cada instrumento produz quando faz as ondas sonoras. É o que dá a diferença entre uma mesma nota tocada no violino, menor e mais estridente, ou no violoncelo, maior e mais grave. Reconhecer esses elementos separadamente é o que deixa a gente reconhecer uma música, mesmo em uma forma tão diferente quanto Despacito tocado por essa galinha de borracha, sem problemas. A combinação entre essas características desperta as emoções diferentes quando ouvimos uma música. Tons mais graves trazem sentimentos mais melancólicos ou mais tristes, por isso partes mais sérias podem usar uma tuba ou notas mais graves do piano ou até o órgão, enquanto tons mais agudos são sentidos como mais felizes, animados e contagiantes, por isso as partes mais animadas podem usar uma flauta ou um flautim. Outro elemento que afeta bastante o que sentimos é o ritmo que acompanha a música, como as 3 batidas de We Will Rock You. Músicas com batidas mais rápidas são mais animadoras, como Back in Black, com 96 batidas por minuto, e Billie Jean com 116. A Dança do Sabre chega a mais de 170 batidas por minuto e é bem fácil imaginar um duelo de espadas ouvindo ela. Por isso foi usado em todo tipo de momento com urgência. Enquanto músicas mais lentas são mais tristes, como a Sonata para Piano número 2, com 60 batidas por minuto. E se o nome parece estranho, é porque ela é mais conhecida como a Marcha Fúnebre. Mas será que essa vocação pela música, para sermos movidos por ela, faz algum sentido biológico? Segundo alguns pesquisadores como Steven Pinker, o nosso gosto pela música pode ser um acidente. Usamos o mesmo tipo de habilidade para reconhecer a fala, uma relação que ainda vamos explicar num episódio sobre como o autotune funciona. E a música podia ser um parasita mental, um meme auditivo que aproveita algumas preferências e vocações do nosso cérebro e a nossa voz para se reproduzir, se espalhar e ficar na nossa cabeça. Afinal, se você já ficou com músicas como Inaraí ou Rebolation na cabeça, sabe a capacidade que elas têm de passar dias usando o nosso cérebro, de nada inclusive. Tanto pode ser o caso que um dos elementos mais comuns em músicas que gostamos ou que pelo menos ficam na nossa cabeça é a repetição de padrões. Quando você ouve o tema na abertura da Sinfonia número 5 ou o refrão da ainda mais famosa Prefixo de Verão, você já sabe que vem uma repetição em seguida. E que esse tema vai continuar se repetindo e se derivando ao longo da sinfonia. E quanto mais ouvimos esses padrões, mais familiares eles ficam e mais facilidade nós temos para completar o que vem em seguida e esperar pela melodia. Isso traz aquela sensação de familiaridade de padrões que estamos acostumados, o efeito de mera exposição, padrões visuais, sabores ou formas que já estamos acostumados, assim como gostamos de músicas e melodias que já ouvimos várias vezes. Aliás, um dos elementos mais comuns em músicas que simplesmente não saem da cabeça é a repetição, como em Around the World do Daft Punk. Como a Vox explica muito bem, a repetição está ficando cada vez mais comum nas músicas pop.
E música pop à parte, o funk faz da repetição o principal de muitas músicas. O clipe mais tocado do Condzilla, Bum Bum Tantan, além da melodia da flauta e das batidas repetidas, tem uma letra escrita por 5 compositores que entrega basicamente o que o título promete. Bums e tans repetidos mais de 40 vezes cada. Mais de 200 bilhões de bum bum e tantans, levando em conta quantas vezes o clipe já foi tocado. Mas temos evidências de que gostamos de música há bastante tempo, como a flauta de David Bowie, uma flauta feita com o fêmur de um urso há pelo menos 40 mil anos. E flauta é um instrumento de sopro bem complexo e mais avançado do que cantar ou batucar. É bem razoável assumir que a gente já usava outros instrumentos de percussão antes, mas eles não deixaram evidências. Por isso, para outros pesquisadores, a música pode sim ter um valor biológico e evolutivo e ter surgido junto com a fala. Como Daniel Levitin conta em A Música no Seu Cérebro, a situação mais comum para se começar uma banda são homens adolescentes, justamente quando começamos a buscar parceiros. E muitos músicos como Jimi Hendrix e Gene Simmons tiveram bem mais parceiras do que a média com seus talentos. Ou mesmo filhos no caso do Mick Jagger. Isso porque eles não conhecem o Mr. Catra. Mas muito mais do que isso, a música é uma experiência coletiva. Hoje a gente pode usar um fone de ouvido e ninguém mais precisa ouvir o que a gente está ouvindo. Mas até bem pouco tempo atrás, música e dança sempre foram feitos em grupo e com efeitos bem importantes. Músicas fazem parte de rituais, trazem as emoções que nos aproximam do espiritual e do divino, animam e coordenam exércitos e, eu espero, despertam a sua curiosidade toda vez que você ouve a abertura do Nerdologia. E se o seu cérebro curte música, mas acha que aprender a tocar um instrumento é demais, você precisa conhecer a Music Dot. Na Music Dot tem cursos para todos os níveis, desde aula zero para quem nunca tocou nada, como eu, que não toco nem campainha, até aulas avançadas para quem já manja. São cursos de teclado, canto, violão, guitarra, baixo, bateria, teoria, flauta doce, percussão, tudo com só uma assinatura. Assim você desafia o seu cérebro, mas não o seu bolso, com os 10% de desconto que a gente está dando acessando musicdot.com.br/promoção/nerdologia. Você também pode conhecer mais sobre eles no canal do YouTube da Music Dot, com o link aqui na descrição. E quando tiver afinado, manda aqui nos comentários o seu primeiro vídeo tocando o instrumento. E nesse episódio, um agradecimento ao Pedro Lopes do Music Dot pela ajuda com o roteiro, e eu falo de 2 livros aqui, Alucinações Musicais do Oliver Sacks, que é uma ótima leitura sobre como a mente interage com a música e com casos bem curiosos de pessoas que alucinam músicas, perderam a capacidade de entender ou tocar, ganharam ou liberaram habilidades musicais depois de um acidente e bem mais. E o A Música no Seu Cérebro, que é um livro bem legal sobre como a gente entende música, cheio de exemplos, que foi muito bom ouvir e eu recomendo para quem for fazer isso ou quem for ler, fazer isso acompanhado do YouTube ou do Spotify ou afins, para poder ouvir os exemplos de músicas que ele cita. E no episódio sobre o Deus da Máquina, vários comentários legais. Pro André, e quem mais apontou que no Senhor dos Anéis, o Gandalf já tinha anunciado que ia aparecer no amanhecer do 5º dia, perfeitamente. O Deus Ex Machina da trilogia tem bem mais penas e veio do céu, mas eu não queria falar diretamente das águias para não dar spoilers. O Fernando Lima e o André Luiz fizeram uma pergunta importante. Se um Deus Ex Machina tecnológico pode aparecer para nos salvar e resolver problemas da humanidade, será que a gente pode sair poluindo loucamente? O ponto é que o Deus do guindaste é justamente uma coisa imprevisível que não é garantida. Pode até ser o caso disso acontecer, mas não dá para contar com esse fato. E saídas como a regulação da poluição para impedir chuva ácida já mostraram que a gente consegue sim parar de poluir e ainda sair melhor com isso, sem precisar contar com milagres. Inclusive, demorou para agir a respeito do aquecimento da mesma forma. E o Túlio Costa levantou um ponto importante que tinha ficado de fora: os anticoncepcionais e métodos contraceptivos. Eu não falei deles porque eu estava falando de máquinas no episódio, mas com certeza poder escolher engravidar ou não ajudou muito a diminuir o crescimento da humanidade, sem falar na autonomia que isso trouxe para as mulheres, que na maioria das vezes são as mais penalizadas com a criação dos filhos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais músicas de abertura e fechamento com boas emoções e até a próxima quinta.